É hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Muito bom dia, está começando o Jogo Rápido desta terça-feira, dia 21 de maio. Um bom dia para você que está acompanhando pela Rádio NN-FM, também pelo NN Play e pelo NN Play Sports, trazendo informações de uma forma dinâmica, como você conhece o Jogo Rápido dentro do Comando 91. E nós vamos às primeiras informações de hoje com o Asa, trazendo informações de hoje, melhor dizendo, do Asa, com o Eduardo Cardial, que vai trazer aí tudo o que aconteceu neste início de semana, a preparação do Alvinegro visando outra partida já no Brasileirão da Série D contra a Juazeirense lá em Juazeiro da Bahia. Bom dia, Eduardo. Ok, beleza, tranquilo? Bom dia pra você, tô na área, chegando informações do Asa, que se reapresentou ontem. Uma parte do elenco alvinegro fez aquele chamado trabalho recuperativo no CT do Bálsamo. Uma outra parte foi até a cidade de Junqueiro realizar um jogo-treino contra a equipe sub-20. O Asa, que agora é o Asa Junqueirense na equipe sub-20. No âmbito profissional, teve essa divisão ontem na reapresentação. O técnico Rodrigo Fonseca observou o desempenho de alguns atletas que não estão atuando de forma direta do profissional, sequer estão sendo relacionados às vezes, e aí esse jogo-treino foi importante para saber o nível de competitividade desses jogadores. É evidente que para a sequência do Campeonato Brasileiro, quando o Asa precisar utilizar alguns desses atletas entre os relacionados, certamente o Rodrigo já tem esse scout, esses números e o desempenho de cada jogador. Agora, nesta terça-feira, o Asa volta a trabalhar e já começa, de fato, com todo mundo treinando junto a semana do jogo diante do Juazeirense, lá no interior da Bahia, estádio Adalto de Moraes, no próximo sábado, 4 da tarde, o Asa vai para essa partida, tentando mais uma vitória. O Asa é vice-líder hoje, vai buscar mais uma vitória para, é evidente, ver se consegue essa liderança desse grupo A4. Rodrigo Fonseca tem uma programação definida com os jogadores do Asa, treina hoje aqui em Arapiraca, treina na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, após o almoço, a delegação alvinegra segue naquele voo rasteiro até Juazeiro, na Bahia. Deve ficar em Riachão do Jacuípe para depois ir até Juazeiro, enfim. O Asa vai ficar na região e na sexta-feira, isso mesmo, o Asa realiza o chamado treino de reconhecimento do gramado, uma parceria feita com o Asa e a equipe da Juazeirense. O Asa faz esse trabalho de reconhecimento lá no estádio Adalto de Moraes. Depois disso, concentra 100% para o jogo do sábado, com transmissão exclusiva da Seleção NN. Então você vai poder acompanhar tudo aqui na Seleção NN, tudo que estiver acontecendo. O Gigante Alagoano, que vai nessa situação, nesses preparativos, justamente para tentar alcançar a liderança desse grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico Rodrigo Fonseca ainda vai fazer alguns trabalhos de ajustes e corrigir algumas situações que foram apresentadas no jogo diante do Jacuipense, quando o Asa venceu por 1-0, para ter uma equipe bem consistente nesse duelo diante da equipe juazeirense. À noite, a partir das 19 horas, no Futebol Show, estaremos de volta falando muito mais do Asa e de todos os clubes do futebol de Alagoas. Um forte abraço e bom dia para você. São 7h17, continuando com o nosso programa, agora trazendo o comentário de hoje do nosso comentarista Viderlan Araújo, Canhão. Bom dia, Viderlan. Temos sobre a equipe do Asa, que vai se preparar para o jogo contra a equipe da Juazeirense. É um jogo importante por conta realmente dessa boa sequência de resultados positivos que o Asa tem alcançado na Série D do Campeonato Brasileiro. E até agora a equipe tem conseguido somar pontos em todos os jogos.
vem com uma boa sequência de resultados positivos nas partidas que disputou no Coraci da Mata Fonseca, mesmo vencendo pelo placar mínimo. Dos 2 jogos, contra a Petrolina e contra a Jacuipense, o Asa venceu pelo placar mínimo, o placar de 1-0. Venceu a equipe do Sergipe na estreia pelo placar de 3-2 e empatou com o CSE no estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios. Vai agora para mais um desafio fora de casa, o que acaba sendo também muito importante, a manutenção desse bom desempenho para a proximidade de uma classificação para a segunda fase da competição. E claro, com dúvidas ou possibilidades de mudanças, o técnico Rodrigo Fonseca deve fazer as observações no elenco para a sequência desta preparação até o próximo sábado, que é o dia do jogo que o Asa entrará em campo. Paralelo a tudo isso, todos nós estamos acompanhando também um rendimento muito importante de outras equipes nesta Série D, como o próprio Itabaiana. O Retrô também tem uma equipe muito promissora, mas o Itabaiana tem feito um belo papel na competição, e a ascensão do CSE, que somando pontos nessas 2 últimas rodadas, entrou no grupo das 4 melhores equipes da competição. Decepção para mim, o Sergipe, que veio com a montagem de uma equipe competitiva, mas que não conseguiu ainda resultados expressivos nesta primeira fase da competição. E, no meu ponto de vista, muito difícil pensar em classificação para a segunda fase desta Série D. Um forte abraço. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show, trazendo mais detalhes ao lado de todos os companheiros aqui na programação da NN. 7h19, continuando com o nosso programa desta terça-feira, para você que está acompanhando, um breve comentário sobre a equipe do Asa, né? A equipe do Asa que vai enfrentar agora a Juazeirense lá no estádio Adalto Moraes. Vai enfrentar a equipe que não venceu ainda na competição e vem com uma pressão muito grande para conseguir uma vitória. Jogar no Adalto Moraes nunca é fácil. A Juazeirense pode estar numa situação ruim neste atual cenário, mas jogar lá com todos os aspectos que deixam o jogo mais difícil não é fácil, obviamente, porque o campo deixa a bola muito viva, tem também o calor e vários outros aspectos que podem atrapalhar dentro do jogo. A gente viu que o CSE foi lá com muita inteligência, venceu a equipe da Juazeirense por 2-0, com uma tática muito bem definida pelo técnico Gelson Marcelino. Então acredito que o Asa vai trabalhar justamente em cima desses fatores para que consiga essa vitória contra a equipe baiana. E aí vem a dúvida. Inclusive ontem no nosso debate do Futebol Show nós falávamos: será que o Rodrigo Fonseca vai mexer de novo no sistema tático, como fez contra a Jacuipense, fazendo com que o time jogasse a partir do que a Jacuipense poderia fazer? Porque ele saiu do 4-3-3 para colocar um 4-3-1-2 com a volta do Wesley. E aí fez uma mudança, não na estrutura tática, mas na configuração. O Wesley voltando para ser aquele terceiro homem na trinca de volantes, o Grafite foi para o lado direito, onde naturalmente, desde o início do trabalho do Rodrigo Fonseca, era o Kellyton. E aí o time ficou com esses 3 volantes. Foi bem no primeiro tempo, teve uma oscilação que para mim é um problema da equipe do Asa em não conseguir controlar suas ações dentro da partida, que é algo também que pode ser corrigido pelo técnico Rodrigo Fonseca. Mas como ontem eu falei, na minha opinião, se for para voltar com esse 4-3-1-2, que se criou um padrão, um perfil de time e principalmente que estava extremamente encaixado no Campeonato Alagoano, eu voltava com o Colina. Porque o Colina saiu do time, vale lembrar que não foi por deficiência técnica, foi por opção do próprio Rodrigo Fonseca. Então, se é para deixar mais uma vez o time mais encaixado, colocando os 3 volantes com a volta do Wesley, que jogou muito contra a Jacuipense, é um dos principais jogadores do Asa para mim, o meio campista, o Wesley, que volte o Colina, e aí a configuração da estrutura tática retornaria, com o Colina de primeiro volante, o Aleph jogando pelo lado direito e o Wesley pelo lado esquerdo. E aí ficaria um time mais leve, com a possibilidade do Aleph, que tem muita qualidade para chegar ao ataque. E eu não estou falando aqui que o Bruno Menezes não tem essa qualidade, mas nesses 3 volantes, no encaixe que estava, eu prefiro que volte o Wesley. Mas aí é só minha opinião. Quem trabalha com o time no dia a dia é o técnico Rodrigo Fonseca. Porque se toda a configuração, toda a estrutura tática havia o encaixe com esses 3 jogadores, teve a mudança e a gente viu que o Asa perdeu um pouco nesse meio de campo, porque o Bruno Menezes não tem a característica de ser um jogador dinâmico. Eu voltarei com o Colina, que faz o jogo de sustentação, para adiantar um pouco o Aleph, mas aí é mais uma alternativa que o técnico Rodrigo Fonseca tem para utilizar
no jogo de sábado. E vale lembrar que ontem aconteceu, melhor dizendo, um amistoso contra a equipe sub-20, um jogo treino, melhor dizendo, contra a equipe sub-20 lá em Juqueiro, que é o Asa, que é ex de Arapiraca, isso falando no sub-20, né? Porque se está alojado e hospedado, morando em Junqueiro, não é de Arapiraca mais. O profissional venceu por 2-0 a equipe sub-20 e volta a trabalhar durante toda a semana. Lembrando também, algo positivo da equipe do Asa desde 2018, quando o Asa cai para a Série D. Esse é o melhor início de campeonato brasileiro da Série D do Asa. São 83,3% de aproveitamento, melhor. Inclusive, se a gente for comparar com 2023, na primeira fase, no turno, melhor dizendo, no jogo de ida, o Asa havia feito apenas 9 pontos. Hoje, com 4 jogos, o Asa já tem 10 e não perdeu ainda. Então, é um recorde que o Asa conseguiu em 2024 e aí vem, lógico, tendo toda essa sequência para conseguir essa classificação de forma até que antecipada, com toda essa cartilha sendo feita de forma muito positiva. Vencendo em casa, ganhando ponto fora. Vencendo em casa, ganhando pontos fora. Então, o Asa nessa sua preparação, visando agora a partida contra a Juazeirense. E agora nós vamos ao giro do placar esportivo, saber do Marco Aurélio o que vai acontecer nesta terça-feira de futebol. Bom dia, Marcão. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que está sintonizado aí no canal NN Play no YouTube, chegando com as informações aqui dentro do Jogo Rápido, com o giro do placar esportivo, falando dos resultados de ontem. Ontem, segunda-feira, também teve bola rolando pela Série C e Série B, e também a agenda de jogos dessa terça-feira. Começando com os resultados de ontem, começando aqui pela Série C. Ontem também teve jogo válido pela quinta rodada da Série C. O Atlético ontem venceu a Aparecidense lá de Goiás por 1-0. O Atlético, que é o líder aí da Série C, jogando ontem lá na cidade de São João del Rei, no interior de Minas, venceu a Aparecidense por 1-0. Quem também venceu ontem foi o Figueirense, só que fora de casa. Venceu o Floresta do Ceará, lá no estádio Presidente Vargas, por 2-0. A equipe do Figueirense estão vencendo fora de casa o Floresta do Ceará por 2-0. Lembrando que nesta rodada teve 2 jogos adiados, que foi o Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, enfrentaria a equipe do Caxias, e o Botafogo da Paraíba, que encararia a equipe do São José, que também do Rio Grande do Sul. Os 2 jogos foi adiado aí pela CBF por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Só atualizando aqui a classificação da Série C, após a vitória de ontem, o Atlético lá de Minas segue na liderança, 5 jogos, 5 vitórias. E campanha essa lá do time do interior de Minas, lidera com 15 pontos. Na segunda posição vem a equipe da Ferroviária aí com 11 pontos. Figueirense é o terceiro colocado com 10. Na quarta posição, o Botafogo da Paraíba com 10 pontos. Tem um jogo a menos, inclusive, né? E a quinta posição vem a Tombense com 10. Na sexta posição, o Volta Redonda com 9. O sétimo colocado é o São Bernardo com 8. E o Londrina, oitavo, também com 8 pontos. O CSA hoje é o 15º colocado com 3 pontos. A equipe aqui do CSA, que é o representante do futebol alagoano. Ontem também teve bola rolando pela Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro ontem, no complemento da rodada. Ontem o América Mineiro venceu o Guarani por 2-1, jogando lá no estádio Brinco de Ouro em Campinas, hein? O América Mineiro, então, com essa vitória diante do Guarani por 2-1, com os resultados de ontem aí pela Série B e também Série C. E hoje, terça-feira, também tem bola rolando, inclusive hoje tem Copa do Brasil, né? Jogo de volta aí da Copa do Brasil. Mas lembrando que também tem bola rolando pela Série B, que é o fechamento, inclusive, dessa sexta rodada da Série B. Hoje, lá na Arena Condá, tem Chapecoense e Ponte Preta. Jogo às 17 horas, Chapecoense e Ponte Preta hoje pela Série B. E pela Copa do Brasil, aí sim, jogos de volta. Hoje tem o Red Bull Bragantino enfrentando o Souza da Paraíba. Jogo que acontece lá no estádio Nadir Bichedi. No primeiro duelo, lá no estádio Marizão, foi 1-1, Souza e Red Bull Bragantino. Hoje também tem o Vasco da Gama jogando em São Januário contra a equipe do Fortaleza. O primeiro duelo foi 0-0 lá na Arena Castelão. São os 2 jogos aí pela Copa do Brasil. É a agenda de jogos desta terça-feira aí com Copa do Brasil e também Série B do Campeonato Brasileiro, André. Muito bem, Marcos, são 7h27. Com estas informações, finalizamos o Jogo Rápido desta terça-feira. Vocês continuam com o Comando 91, Ailton Áviles, Clevânio Henrique, toda a equipe trazendo informações e prestação de serviços. E voltaremos a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show. Segundo o Pirulito, tem novidades para vocês chegando aí nesta semana. Então,
Até mais, às 19 horas, Futebol Show. E eu finalizo aqui o Jogo Rápido desta terça-feira. Um bom dia. Jogo Rápido. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento.